tarde para você, meu irmão. Boa tarde a você, minha irmã. Vocês que estão aí junto conosco durante todo esse dia, vivenciando essa temática que nós estamos trabalhando, que é relacionada ao medo, né? Ser liberto do medo. Entender como que funciona isso na nossa vida e os meios de nós aprendermos a lidar com essa emoção na nossa vida. Então, eu me chamo Gilson, eu sou membro vocacionado da comunidade Água Viva, eu sou profissionalmente, eu atuo como terapeuta, sou um dos terapeutas da comunidade Água Viva, desenvolvo um trabalho com casais, com homens, em atendimentos e também através de ministração de cursos online também. E nós vamos conversar um pouco agora, ao final desse dia, sobre a relação que a fé que nós temos em Deus, a fé que nós temos em Jesus Cristo, com o medo que muitas vezes também faz parte da nossa vida. Então nós vamos conversar sobre essa dobradinha aí, fé e medo. Eu convido você já a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Vai comigo lá, em Hebreus, capítulo 11. Já pega a sua Bíblia aí e vamos ver o que o Senhor diz para nós, lá no versículo 1. Eu vou pegar com você primeiro o versículo 1, Hebreus 11, 1. Veja o que diz aí, então, a palavra de Deus para nós. Na minha Bíblia aqui, na minha tradução, o título está A Fé Exemplar dos Antigos. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Foi por ela que os antigos deram o seu testemunho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deixa a sua Bíblia aberta ainda aqui, em Hebreus 11. E aqui nós vemos o seguinte. A palavra traz para a gente um conceito de fé. Então, o que é fé? A fé é uma posse antecipada daquilo que você espera. Então, ele diferencia fé de esperar, de esperança. Um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Você acredita que você vai obter, pela graça de Deus, aquilo que você ainda não tocou, não visualizou com os olhos da carne. E foi por ela que os antigos deram seu testemunho. Eu vejo que é muito propício e muito oportuno nós falarmos de fé dentro desses saciaivos em que nós trabalhamos essa dinâmica do medo. E você vai perceber durante a pregação, durante essa palestra, a importância disso. E olha que se nós analisarmos com mais calma os tempos atuais, realmente, o povo de Deus, nós precisamos fortalecer esse dom em nós que é a fé. E o próprio Deus disse isso lá, diz para nós através de São Paulo. O justo, sem fé, é impossível agradar a Deus. E o justo vive pela fé. Mas aqui, se nós continuarmos lendo aqui essa carta aos Hebreus, se eu continuasse lendo com você aqui até o final, o que você ia observar? O que nós íamos observar? Que o autor de Hebreus, ele vai citando aqueles grandes homens, aquelas grandes mulheres que passaram pela história do povo de Deus, os patriarcas. Ele cita Abraão, que foi pela fé que Abraão ele se tornou, né, o pai de multidão, de uma multidão, o pai da fé. Ele cita Abel, depois ele fala de Enoque. Então ele vai colocando as proezas, as vitórias,
os feitos desses homens e mulheres que todos eles, pela fé, eles conseguiram avançar, eles se colocaram em movimento, eles conseguiram se superar nas suas dificuldades, nos seus conflitos, nas suas tribulações, nos seus medos, nas suas fraquezas e limitações. Esses homens da Bíblia, essas mulheres da Bíblia, todos eles pela fé, eles venceram seus medos, eles venceram os seus desafios e foram o que são hoje pela palavra de Deus. Então, o autor ele vai citando aqui, a cada versículo, cada homem, cada mulher, fala de Abraão, fala de Sara, mulher de Abraão, ele cita Isaac, depois ele fala de Moisés, né? Moisés que foi aquele que foi lá através dele, Deus tira o povo das garras do faraó no Egito e leva o povo em direção à terra prometida. E assim ele continua, Moisés, ele cita até a prostituta Raabe, que foi aquela que acolheu os espias lá de Josué, que foram vasculhar aquela região que ia ser conquistada pelo exército de Israel. E o interessante aqui é que todos eles tiveram algo em comum. Limitações, medos, passaram por momentos de muita tribulação, e mais uma coisa em comum em todos eles: todos venceram pela fé. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aí, muito atento, muito atenta, vivenciando esse momento agora, Deus já está falando ao seu coração. Deus já está falando ao meu coração, Deus já está falando ao nosso coração, de que nós também somos convidados. Eu diria até mais, nós estamos sendo convocados hoje a escrevermos também a nossa história, a nos unirmos nessa lista tão seleta aqui, tão especial, de homens e mulheres que venceram seus medos, venceram seus pânicos, venceram suas tribulações pela fé, pela graça de Deus, pela confiança de que não estamos sozinhos. Deus está conosco. O Senhor está conosco. E aqui, no versículo 32, continua: que mais devo dizer? Não teria tempo de falar com pormenores de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram justiça, viram se realizarem as promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram exércitos estrangeiros. Algumas mulheres reencontraram seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados, recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes e as prisões, foram lapidados, foram serrados e morreram assassinados com golpes de espada. Olha que tanto de coisa que esses homens e essas mulheres viveram. E se tornaram heróis da Bíblia, se tornaram heróis dentro da história, dentro da trajetória do povo de Deus, porque dentro das suas limitações, dentro dos seus medos, dos seus fracassos, eles, pela fé, se superaram, avançaram e conseguiram chegar aonde Deus queria que chegasse. Homens que fizeram coisas grandes, porque senão eles não estariam aqui na palavra de Deus. E repito, meu irmão, minha irmã, Deus tem para nós também, Deus tem preparado para nós grandes feitos. Ainda que você esteja num quadro de depressão, de pânico, de medo, de angústia, ainda que você esteja passando por um processo terapêutico, psiquiátrico, confia, porque Deus te dá hoje
todos os meios, recursos e condições. Na verdade, ele renova isso hoje em você, porque ele já deu isso a mim e a você quando a gente nasceu, para que a gente viva bem, para que a gente seja vitorioso, para que a gente conquiste vitórias e grandes feitos na nossa vida. E agora, eu convido você a ir comigo lá no Evangelho de São Marcos. Vai comigo lá no Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículo 35. Evangelho de São Marcos, 4, versículo 35. O que na verdade nós vamos fazer aqui é um verdadeiro aprofundamento dessa palavra. Já introduzimos a ideia, a proposta da nossa conversa agora, da nossa partilha, desse momento. E agora nós vamos adentrar um pouco ainda dentro desse contexto de fé e medo, de como vencer o medo pela fé, como que se vive uma fé, mesmo que o medo muitas vezes venha nos assombrar por essa palavra aqui. Então nós vamos fazer um mergulho nessa palavra. Veja bem então o que está relatado aqui. A tempestade acalmada. E disse-lhe naquele dia, ao cair da tarde: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles os levaram do modo como estava. Olha que interessante. Não se preocuparam com provisões. Jesus estava ali. Vamos seguir para frente. Eles estavam entusiasmados. Guarda isso, eles estavam animados, disponíveis, dispostos, alegres. Jesus falou: vamos seguir, vamos atravessar o mar. E eles prontamente, sem se preocuparem ali com provisões, do jeito que o Senhor estava, eles entraram no barco e foram. E com ele havia outros barcos. Sobreveio então uma tempestade de vento, e as ondas se jogavam para dentro do barco, e o barco já estava se enchendo. Ele estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Levantando-se, eles o acordam e dizem: mestre, não te importa que pereçamos? Levantando-se, ele conjurou severamente o vento e disse ao mar: silêncio, quieto. Logo o vento serenou e houve grande bonança. Depois ele perguntou: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Preste atenção aí nas duas perguntas que Jesus ele fez aos discípulos. Depois que o mar acalmou, a tempestade passou, foi tirada a água do barco, depois que a coisa se tranquilizou, Jesus se volta para eles e pergunta. Primeira pergunta: por que tendes medo? Ainda não tendes fé? Então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A Kátia, anteriormente, ela trouxe para nós os mecanismos do medo. Como que o medo funciona em termos de sensações físicas, corpóreas, como que a coisa funciona na nossa mente, no nosso emocional. Então a Kátia, ela veio trazer assim, como um esclarecimento para a gente de como que funciona o medo, né, diante de uma situação. Mas veja bem, olha o conceito que a psicologia dá para o medo. O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como
psicologicamente. E o pavor, quando a pessoa entra já no estado de pânico, de apavoramento, eles dizem que isso é uma ênfase do medo. É como, vou usar uma matemática aqui, como se fosse um medo ao quadrado. Né? E também uma outra abordagem, né, um outro conceito dos estudiosos, da área da psicologia, da psiquiatria, eles dizem o seguinte, que o medo, ele caracteriza-se por ser normalmente um sentimento desagradável de tensão, nervosismo, ansiedade, estresse e perturbações físicas. O medo apavora os indivíduos, os paralisa, os impede de realizarem alguma tarefa, traz angústia, criando um estado de insegurança e inferioridade, que podem afetar diretamente em seu trabalho e desenvolvimento. Eles ainda reforçam que enquanto não forem identificadas as verdadeiras fontes dos medos existenciais, ou seja, enquanto os indivíduos não compreenderem o terreno sobre o qual se formam as expectativas da vida e continuarem optando pela proteção de seus corpos e suas extensões, ao invés de enfrentarem na raiz as causas que os afligem, essas pessoas permanecerão aflitas e assustadas. Então eles falam aqui que é muito importante uma coisa chamada enfrentamento. Enfrentar esse medo. Lembra, né, a Kátia deu um testemunho aqui dela com a moto. A forma que ela teve de enfrentar esse medo de pilotar uma moto é pilotando a moto, porque ela sabe pilotar a moto, ela tem a carteira de moto, então ela enfrenta esse medo, né, pilotando uma moto. E aqui nós já vemos o quê? Que o Evangelho de São Marcos, presta atenção nessa informação que ela é interessante. Os estudiosos, os biblistas, eles dizem que o Evangelho de São Marcos, ele tem como o medo é um tema presente do começo ao fim do Evangelho de São Marcos. Que se você percorrer o Evangelho de São Marcos com uma devida atenção, você vai ver que ali é uma mescla de prodígios, mas também de medo, de tensão, de pavor. Eles chegam a dizer que o Evangelho de São Marcos é o Evangelho do medo, que relata os dramas de angústias, de medo dos personagens que vão passando por ali. E aí, voltando àquela fala, né, de que o medo é um desafio que deve ser enfrentado. E por que o medo ele deve ser enfrentado? Porque o medo, ele é como uma nuvem. Fazendo uma comparação, é como uma nuvem escura, cinzenta, que ao mesmo tempo obscurece e também revela. Então, por que eu devo enfrentar os meus medos, os meus pavores, meus pânicos? Porque é como uma nuvem que obscurece e revela. Como? Explica isso. O medo, ele obscurece a capacidade que nós portamos, que nós temos. Obscurecer é dificultar o entendimento, é embaralhar, é dificultar você perceber as coisas. Então, o medo, ele obscurece a nossa capacidade as nossas capacidades que nós trazemos, os nossos talentos, nossos potenciais. E ele revela a nossa fragilidade. Então, ele tem esse duplo efeito. Obscurece, dificulta o entendimento, a percepção daquilo que a gente é capaz, e ao mesmo tempo revela a nossa fragilidade. Porém, quando eu trabalho o medo, ou seja, esse medo, quando ele é trabalhado,
é uma grande, fantástica ocasião para o nosso autoconhecimento. E eu cito um exemplo bíblico que está lá na lista de Hebreus, Gedeão. Você pode conferir lá em Juízes, eu não vou pegar aqui, mas no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 11 a 13, o que acontece? O povo estava sendo ameaçado por exércitos inimigos, e Deus precisava levantar um homem para liderar o exército de Israel para combater contra essas nações, esses exércitos inimigos. E aí Deus escolhe um homem chamado Gedeão. E como que foi o encontro do anjo enviado por Deus com Gedeão? Gedeão estava escondido, malhando o trigo no lagar, que era um lugar para trabalhar uva, preparar uva. Ele estava usando o lugar de preparar uva para malhar o trigo, com medo dos amalecitas roubarem o trigo dele. Então ele estava ali escondido, com medo, apavorado, desesperado. E Deus manda um anjo até Gedeão. E como Deus saúda Gedeão? Gedeão, valente guerreiro. Deus está contigo. Quando Deus saúda Gedeão, Gedeão, valente guerreiro, Gedeão olhou para a esquerda, Gedeão olhou para a direita, para ver com quem Deus estava falando. Ali ele achava que Deus estava falando com qualquer pessoa, menos com ele, porque ele estava apavorado, ele estava com medo. E aí, gente, essa nuvem, o medo de Gedeão como essa nuvem obscura que dificultava Gedeão de perceber os talentos, o potencial, a força que ele tinha. Gedeão depois ele foi descobrindo, ao enfrentar o seu medo, o autoconhecimento, porque Deus diz para ele quem ele era de fato. Ainda que ele não se via assim, mas Deus via Gedeão, um líder, liderando o exército, vencendo exércitos muito mais fortes, muito mais treinados, muito melhor treinados do que o exército de Israel. E aí, Deus dá graça a Gedeão dele se ver. Então vai desanuviando, tirando a nuvem que dificultava, obscurecia, ofuscava a visão de Gedeão daquilo que ele era, da sua capacidade. E ao mesmo tempo, Deus mostra para Gedeão a sua fragilidade, a sua fraqueza. Por isso que Deus diz, eu estarei com você. Então, gente, o autoconhecimento aqui, o Gedeão é um exemplo desse autoconhecimento. Ele começou a perceber quem ele era. E Gedeão, ele ficou tão convicto, ele confiou tanto naquilo que ele era capaz, que Deus teve que dar uma desacelerada nele lá na frente. Gedeão começou a achar que ele era o cara, que ele estava ganhando tudo por causa dele, que era a estratégia dele que estava valendo. Aí Deus falou, Gedeão, baixa a bola. Eu sei que você pode muito, ainda bem que você já se ajustou, você chegou onde é que você tem que chegar, mas lembra que quem te dá a graça de você fazer o que você faz, de ter o que você tem, sou eu. A glória não é sua, é minha. Deus teve que dar um chega para lá em Gedeão para ele se colocar no lugar dele. Veja bem, que beleza. Deus foi educando ele, mostrando tanto que ele era um homem que sai de um lugar de escondimento, de medo, de pavor, medo de morrer, se torna líder de um exército. Seguindo aqui a nossa reflexão, os discípulos estavam no barco com Jesus. Então, como eu disse, lá no comecinho do evangelho, Jesus falou assim, vamos preparar o barco, vamos seguir para frente, vamos atravessar o mar. Todo mundo animado, opa, vamos, tal, aquela festança, aquela alegria. Quando vem a tempestade, a água começa a entrar no barco, o barco ameaçando tombar, aquela tempestade terrível. Eles estavam num estado, gente, de medo. Não um medo bom, que a Kátia já trouxe aqui, mas eles estavam no medo de pânico, de pavor, eles estavam com medo de morrer. Se sentiram sozinhos, se sentiram abandonados, se sentiram até traídos por Jesus, porque eles o pau quebrando e Jesus deitado no barco, com a cabecinha no travesseiro, tranquilo, dormindo, como se nada tivesse acontecendo, e eles lá apavorados, com água entrando no barco, aquela confusão. Então, olha como que o emocional deles sofreu uma violenta alteração.
de serenidade, passaram por um medo de pavor, de perder a vida. E aí, a pergunta que devemos fazer aqui, ou que podemos fazer, de que tem medo os discípulos? Que medo é esse que os discípulos tiveram durante essa tempestade? Na verdade, eles estavam com seu coração atormentado, porque muitos deviam estar pensando ali, nós nos enganamos. Eles tinham aspirações, expectativas de vida. E ali, eles se sentiram enganados diante das expectativas. Eles ficaram atormentados por terem se enganado. Né? O confronto, eles estavam ali houve um confronto entre as suas expectativas, as suas aspirações e a experiência real com Jesus, porque eles estavam tendo uma experiência real com Jesus. E a experiência que eles estavam tendo com Jesus não era das melhores, porque eles estavam naufragando, com medo de naufragar, de morrer, e Jesus dormindo tranquilo. Mas que é isso? Que insensibilidade? Que Messias é esse? Que Salvador é esse? Que começaram a questionar Jesus. Ou o que era Jesus, ou quem era Jesus. E uma outra característica do Evangelho de São Marcos, durante toda a caminhada dos discípulos de Jesus, os apóstolos com ele, é uma intensa busca da identidade de Jesus, da compreensão da identidade de Jesus. Quem é Jesus? Então a fé deles era uma fé que vacilava, porque eles ainda não tinham sólido dentro deles, definido, claro dentro deles, a identidade de Jesus. Quem era Jesus? E isso, gente, o fato de nós não termos dentro de nós muito bem definido, muito bem edificado, construído a identidade de Jesus. Quem é Jesus de fato para mim? Quem é Jesus? Jesus é para mim aquilo que as pessoas apenas falam, é aquilo apenas que a igreja ensina, ou é fruto também de uma experiência minha com ele? Porque o eu não ter uma identidade clara de quem é Jesus, de eu não ter claro a identidade de Jesus, isso me faz, muitas vezes, cair em lugares de pânico, de desespero, de me sentir abandonado, de me sentir sozinho no mundo, de que ninguém combaterá a meu favor, de que ninguém virá me socorrer. Mas quando eu sei quem é o Senhor, e os apóstolos e os discípulos, eles passaram por esse processo, até chegar no final e verem pela ressurreição, pelo derramamento do Espírito Santo, quem era o Senhor. E aí você já não via mais esses homens e essas mulheres vacilando na fé. Continuando. Então eles começaram a questionar, dentro daquele barco, durante aquela tempestade. Nós podemos confiar nele? Será ele mesmo o Messias? Começaram-se os questionamentos. Neste caso, é o medo do engano, do fracasso. Um medo, um tipo de medo, vou usar essa forma, essa maneira de falar. Um tipo de medo presente no coração humano é exatamente o de sentir-se só, enganado, de ser abandonado. Eu cito outro exemplo de um grande homem da Bíblia, um grande profeta, o profeta Elias. Você pode conferir depois, está lá em 1 Reis, capítulo 19, do versículo 3 ao 5. Elias tinha acabado de realizar um grande prodígio que foi desafiar os profetas de Baal. E ele clama o fogo do céu, e o fogo vem e queima aquele holocausto que ele colocou ali diante daqueles profetas, aqueles falsos profetas, né? E depois aqueles profetas são passados a fio de espada, o rei Acabe corre, conta para Jezabel, uma mulher terrível, maquiavélica, muito cruel, e aquela mulher então manda um recado para Elias: olha aqui, se eu não botar um fim na sua vida, já, que o pior aconteça comigo.
Então Jezabel despertou, descarregou uma fúria sobre Elias e disse: eu estou te dando a minha palavra, se você não sofrer muito, se eu não acabar com a sua vida em poucos dias, que o pior aconteça comigo. Elias, a palavra diz, lá em 1 Reis 19, 3-5, que Elias foge. A palavra diz desse jeito na minha tradução: Elias foge para o deserto para salvar a sua vida. E quando Elias chega lá no deserto, ele fala: Senhor, mata-me. Me mata, Senhor, porque que sentido tem mais a minha vida? Gente, Elias tinha acabado de viver uma experiência forte do poder de Deus. Mas Elias teve medo. E a palavra diz exatamente isso no versículo 3. Elias teve medo de Jezabel. Só que o medo de Elias foi um medo também de pavor, em que Deus teve que intervir. E ele falou: Senhor, mata-me. Deus falou assim: para quê? Então vai lá com Jezabel. Se você quer morrer, Jezabel faz o serviço para mim então. Então volta para lá para onde é que você estava. Aqui foi um medo de pavor. Tanto que Deus teve que aparecer, mandou o anjo para dar comida para ele. Levanta e come. Aí ele levantou, comeu, dormiu de novo. Vai lá de novo, anjo. Dá um sacode nele. Levanta e come. Porque ele estava apavorado, depressivo, angustiado. Elias estava em pânico. Gente, nós estamos falando de um profeta que ressuscitou o filho da viúva. Nós estamos falando de um homem que declarou, que decretou chuva numa região e a chuva caiu. Nós estamos falando de um homem muito poderoso em Deus, um homem que teve medo, um homem que teve pânico, mas a fé de Elias, a fé desse profeta, ela se sobrepôs aos seus medos, aos seus pânicos, aos seus desesperos, às suas angústias. A fé desse homem, a experiência que ele tinha com Deus, o seu histórico de fé com Deus, foi muito maior naquele momento, de forma que Elias voltou, assumiu o seu posto de profeta e concluiu aquilo que Deus colocou como propósito para a sua vida. E meu irmão, minha irmã, eu não sei da sua realidade. Você que está aí sentado assistindo agora essa pregação, você que está vivenciando tudo isso aqui, eu não conheço a sua realidade, eu não sei quais são seus dramas, eu não sei quais são os seus terrores, seus sofrimentos, seus medos, seus pavores. Mas Deus sabe. E da mesma forma que Deus agiu com Gedeão, da mesma forma que Deus agiu com Elias, Deus agora se coloca diante de você, um Deus que ama, um Deus que é amor, e diz: levanta, levanta, se fortalece. Porque Deus disse para Gedeão: Gedeão, use a sua força, uma força que há em ti. Você pode conferir lá na palavra de Juízes, que eu acabei de citar aqui. Deus usa essa expressão com Gedeão: usa a força que há em ti. Mas ele não sabia, porque o medo, o desespero, o pânico, o terror interno ofuscava Gedeão poder enxergar isso nele. E hoje o Senhor, é como que ele tirasse essa nuvem que ofusca as capacidades que há em você de vencer esses dramas em que você se encontra, essas realidades, porque você também, como aqui, existe a nossa vida como esse barco. Vem as tempestades, vem a chuva forte, o barco balança, entra água, mas o Senhor está lá. O Senhor está lá com você. E Ele diz: levanta, usa a força que há em ti, a força que Ele colocou, usa essa força que há em ti, porque você pode, pela graça de Deus, superar seus dramas, seus medos, seus pânicos. Quando eu atendo pacientes que têm uma vida de fé, que frequentam a igreja, claro que dentro da liberdade que eles me dão, porque eu estou no ambiente profissional, eu os incentivo a buscarem a Deus, a buscarem cada vez mais uma vida de fé, porque facilita muito a vida de um profissional. Na área da psicologia, da psiquiatria, da terapia, inclusive há estudos em grandes universidades do mundo dos efeitos rápidos que esses programas de terapia, esses atendimentos psiquiátricos, que a psicologia, os efeitos que isso tem na vida das pessoas, desde um tratamento, das pessoas que buscam a Deus, das pessoas que trabalham a sua fé, que treinam a sua fé. Esse é o caminho. E continuando aqui, Jesus presente no barco da vida,
é uma certeza, olha só, porém de forma silenciosa. Esta certeza, presta atenção, não impede que o vento e as ondas fortes atinjam o barco. Continuando, a vida é uma prova. Guarda isso agora que eu vou dizer para você. A vida é uma prova. E para quem se coloca nela, barco, né? Vamos fazer uma analogia? A sua vida é como esse barco aqui dos discípulos junto com Jesus. A vida é uma prova, e para quem se coloca nela, né, nesse barco, não existe outra maneira de aprender, de desenvolver-se, de se tornar forte, maduro na vida, como ser humano, sem passar pelas provas. Não existe outra maneira. A provação vem, e ela vem para nos fortalecer, para nos tornar mais firmes, mais maduros, com mais fé. Levar Jesus consigo e crer na força e vigor de sua palavra. E lá em Hebreus 6,19, diz assim, lá em Hebreus 6,19, a esperança com efeito é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote e para a eternidade, segundo a ordem de Melquisedeque. E a âncora aqui na Bíblia é símbolo de estabilidade. A Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia de estudo muito boa, ela diz lá no rodapé que a palavra de Deus é um ponto de apoio para o cristão. E a fé é o centro de gravidade. Ele usa essa expressão, o autor, o exegeta da Bíblia do Peregrino. Que a palavra de Deus é o ponto de apoio, seguro, rocha firme para a gente se apoiar. E a fé é o centro da gravidade. Né? Quando na física lá se estuda o centro da gravidade, o que o centro da gravidade tem a ver com o corpo? Equilíbrio. Então, quando você pensa em centro de gravidade, segundo os físicos, você está pensando em equilíbrio. E, inclusive, a gente até aprende na física lá os tipos de equilíbrio. O equilíbrio estável é aquele que o corpo sai de uma posição, mas consegue voltar para ela. Tem o equilíbrio instável, que é aquele que quando o corpo sai de uma posição, ele não consegue voltar. Dá um exemplo aí. Imagine você em cima de uma bola. Se alguém te empurrar, você vai cair, porque você está fora do seu equilíbrio. E existe o equilíbrio indiferente. É como se você colocasse uma caneta no chão, você pode rolar ela para lá e para cá. Segundo a física, não é indiferente, não há alteração do equilíbrio. Então, na nossa vida espiritual, na nossa vida do dia a dia, a gente pode trazer isso também para nós, essa física, de que se eu tenho fé, eu terei sempre o equilíbrio. Ainda que venham as ondas, ainda que balance, mas eu serei indiferente aos movimentos que vêm sobre mim, porque a fé, ela me mantém firme, equilibrado, estável. Né? Então, como a palavra mostra, no início, todo mundo disponível, alegre, confiante, vem a tempestade, pronto, muda comportamento, começam a gritar desesperado, e começam quase que acusando Jesus. Se você olhar aqui na palavra, dá uma sensação de que estão bravos com Jesus. Senhor, você não liga para nós, não? Nós estamos morrendo aqui, o Senhor está aí dormindo tranquilo. O que é isso que está acontecendo? É como que estivesse acusando Jesus, de Jesus estar lá tranquilo, descansando, dormindo. É um grito de desespero, de acusação do Senhor. E aí o Senhor está mostrando para eles o quê? Mostrando para mim e para você agora. Gente, nós precisamos passar por um processo de transformação. A gente chama assim de um caminho pedagógico, né? Ou seja, nós devemos aprender a acreditar passando pela experiência terrível do medo à fé. Então,
Qual a grande tarefa que Deus dá para nós cristãos? Nós que cremos nele, nós que cremos em Jesus Cristo. Passarmos da experiência terrível do medo para a fé. Isso é um processo. O nome disso é um processo de transformação. É um caminho pedagógico que Deus hoje propõe para mim e para você. Sairmos do medo, do pânico, do desespero, do achar que está sozinho, que está solitário, abandonado, para a fé. É um caminho. Esse é o grande desafio que o Senhor hoje coloca para nós. E às vezes você pode estar perguntando assim, Gilson, mas eu consigo vencer meus medos sozinho? Olha, isso até já foi falado aqui, eu reforço com você. Às vezes sim. Mas também nós precisamos ter a humildade de pedir ajuda quando aquilo está além das nossas forças. Por isso a importância do profissional. E a comunidade Água Viva, com nós terapeutas aqui, nós muitas vezes atendemos pessoas que realmente não estão em condições de sozinhas resolverem, de chegarem na raiz, no entendimento desses medos, desses pânicos que muitas vezes as atingem. Sim, muitas vezes você precisa da ajuda de um profissional, sim, mas muitas vezes também você consegue. Claro que tudo é pela graça de Deus, seja na terapia, seja você e Deus, tudo é pela graça de Deus. E eu conto para você um testemunho. Um homem já adulto, casado, muito bem posicionado profissionalmente. Esse homem procurou ajuda terapêutica porque ele tinha um pânico de dirigir em lugares abertos. Ele sair de casa, levantar da cama para poder entrar no carro e sair da sua casa, do seu espaço físico, isso era um terror. Era um filme de terror todos os dias para esse homem. E quando ele pegava uma pista em que era um campo aberto, o pavor e o terror desse homem era muito maior. E mesmo esse homem fazendo um processo terapêutico, foi na cura interior que se conseguiu chegar na raiz do problema dele. E olha que interessante. Quando esse homem trouxe a situação dele, ele tinha pânico de lugares, fobia de lugares abertos, medo de dirigir, avião nem pensar. Entrar no avião, nem pensar. A vida profissional dele estava começando a ser comprometida, porque ele precisava estar se movimentando muito. E a coisa só foi piorando pela cura interior. Olha onde que esse homem chegou. Olha só. Ele, durante o atendimento de oração, esse homem começou a ter sensações físicas, ele começou a se contorcer, ele começou a sentir muita dor no corpo. E ele teve uma sensação de que estava sendo sufocado. É como se alguma coisa, uma corda estivesse amarrada em seu pescoço. Ele começou a manifestar uma dor esmagadora no peito, era como se o peito dele estivesse sendo esmagado. Isso tudo durante o momento da oração. E ele contando também que ele, quando ele ficava estressado, quando ele entrava num quadro de estresse, ele não entendia, ele começava a engasgar. Ele começava a engasgar, sufocar, engasgar. Eram as sensações que ele estava apresentando. E vira e mexe essa dor ia e voltava nele. O que Deus mostrou? Ele começou a ver uma luz. Ele disse assim, olha, eu estou sentindo muita dor, mas o que Deus me mostra agora é uma luz. E aí se percebeu que Deus estava voltou com ele no útero da mãe, na oração, para ele, que ele precisava ser curado lá no momento do nascimento dele. Ele disse, eu vejo uma luz. E ali a pessoa, quem estava conduzindo o processo com ele, foi rezando, pedindo a Jesus, clamando sangue, ouvindo o Senhor. E ele começou, quando as pessoas foram conduzindo para um nascimento, pedindo a cura, o alívio dele, nesse momento que ele se sentiu ainda mais como se o cordão estivesse sufocando ele. E ali rezando, desatando o cordão do pescoço, o cordão umbilical, ele nasceu de novo naquele lugar. E o interessante é que ele contando que ele, e é claro, ele teve essa informação,
de que a mãe, os médicos, para salvar a mãe, porque o parto foi totalmente complicado, deixaram a criança de lado, no frio, e os médicos tentando salvar a mãe, e ele se sentiu abandonado, jogado do lado da mesa, né, do parto. E ele lembra de que um médico com a cara horrorosa olhando para ele, aquilo tudo gerou pânico nele. E ele, o que ele queria? Então, qual era a raiz do medo dele de lugares abertos? Ele queria voltar para o útero da mãe. Ele não queria nascer, porque o nascimento dele foi muito doloroso, foi sofrido, foi traumático. Ele quase morreu. Então, para ele, o lugar mais seguro era o útero da mãe dele. Então, percebe aí que nesse caso, estou dando um exemplo para você de alguém que sozinho não conseguiu dar conta de curar-se do medo, do pânico, do pavor. Então, alguns casos sim, outros casos você precisa de uma ajuda espiritual e também profissional. Então, resumindo tudo aqui, ele tinha medo de sair de casa. Era o útero da mãe dele, que só queria ficar em casa, ele tinha fobia de sair de casa. E depois que houve esse processo lindo, maravilhoso de cura, esse homem não manifestou mais nada. A vida dele voltou ao normal. Passou a viajar de avião, tranquilo, a dirigir, acabou. A fé. É a fé. É a fé em Jesus. É saber que é Jesus que age. Seja pela terapia, seja diretamente numa oração de intercessão. É a fé que faz a graça acontecer. Então, meu irmão, minha irmã, que você ao olhar para a sua realidade, não repita para você isso. Eu não tenho jeito, meu caso é complicado, eu não vou mudar. Pode mudar, comece a mudar assumindo a fé, assumindo a capacidade, os recursos que há dentro de você. Não deixe que seu medo, não deixe que seu pânico ofusque como uma nuvem cinzenta escura a sua capacidade, a força que Deus colocou em você para você vencer e sair desse quadro em que você se encontra. E cada pessoa, meu irmão, cada pessoa, minha irmã, carrega em seu interior capacidades e limites. Guarda isso. Nós carregamos dentro de nós capacidades e limites, força e fraqueza. São aquilo que se chama que eles chamam de contrastes. Todo mundo tem seus contrastes, né? E se nós olharmos a vida de Jesus no Evangelho de São Marcos, nós vemos também, de um lado, um Jesus poderoso, que ressuscita, que faz o mar se calar, que anda sobre as águas, um Jesus que ressuscita mortos, um Jesus que cura doenças incuráveis na época, mas também vemos do outro lado um Jesus frágil, um Jesus suando sangue, um Jesus apavorado no alto do Gólgota e todo estraçalhado, dilacerado numa cruz. Então Jesus, ele nos ensina com a sua vida, um Deus poderoso, onipotente, onisciente, onipresente. Ele na sua condição divina, claro, ele enquanto homem, Jesus não fez uso da sua condição divina, sem ter deixado de ser Deus, claro, mas Jesus não fez uso da sua condição de Deus, enquanto ele esteve aqui no nosso meio, aqui nessa terra, mas ele mostrou que a vida dele foi um contraste de um homem poderoso, íntimo do Pai. Jesus tinha fé no Pai, ele era íntimo do Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas também ele se deixou mostrar um homem frágil, que se deixou pregar na cruz. Mas ele venceu. Mas Jesus venceu o seu medo. Porque Jesus, quando estava lá dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, porque Jesus naquele momento ele estava aceitando receber o pecado de toda a humanidade sobre si. E o medo de Jesus, na verdade, era de se separar do Pai. Porque o Pai não se mistura com o pecado. Deus não está onde está o pecado. Então Jesus sentiu medo, pavor, mas ele venceu tudo isso. Pela fé, pela confiança nos planos do Pai, pela confiança no poder do Pai de tirar a vida, mas devolver a vida a Ele. E olha isso aqui. Presta atenção agora. A fé reclama maturidade, fidelidade e confiança. Presta atenção. A fé, uma vida de fé, exige
maturidade, fidelidade e confiança. Porque são atitudes próprias de quem que se sente seguro, ainda que as dificuldades sejam muitas e grandes e o Senhor pareça dormir. Guarda isso. A fé exige maturidade, fidelidade e confiança. Porque são atitudes próprias de quem que se sente seguro, ainda que as dificuldades sejam muitas, as tribulações sejam muitas e grandes, e o Senhor esteja parecendo que está dormindo, como estava no barco. Jesus, em momento nenhum naquele barco, passou pela cabeça dele que ele ia morrer, que ele ia naufragar, que todo mundo ia morrer afogado, que aquele barco ia tombar. Jesus, em momento nenhum, ele teve essa preocupação, tanto que ele continuou dormindo. Mas os discípulos estavam se descabelando, acusando Jesus, em conflito, com medo, desesperado, com a fé totalmente vacilante. E o Senhor foi ensinando eles por um processo de sair do medo para uma vida de fé. Essa narrativa que nós estamos refletindo aqui, da tempestade acalmada de Marcos, ensina que mesmo em meio a situações adversas, para quem crê, olha só, para quem crê, nenhuma circunstância resulta desesperadora, porque a fé, olha só que bonito isso, porque a fé não presume o ver para crer, mas crê ainda que não veja. Vou ler de novo, para a gente guardar bem. Essa tempestade acalmada, essa narrativa, ensina que mesmo em meio a situações adversas, para quem crê, nenhuma circunstância resulta desesperadora, porque a fé não presume o ver para crer, mas crê ainda que não veja. Então, o que fica claro para nós aqui? Que o contrário da fé não é a incredulidade, e sim o medo. Claro que talvez você se pergunte assim, então quer dizer que se eu tenho fé, eu não posso ter medo nunca? E que se eu tiver medo, eu não estou tendo fé? Não. Nós estamos falando aqui daquele medo que não é aquele medo pânico, no sentido de que estou sozinho, estou abandonado. Quando Jesus censurou, aqui olha, quando Jesus censurou os discípulos, vocês ainda, que medo é esse? Jesus questiona, que medo é esse que vocês estão com ele se eu estou aqui nesse barco? Veja bem, Jesus não censurou por eles terem tido medo, por eles terem sentido medo. Jesus questionou o tipo de medo deles. Porque o medo deles era o medo de quem não confiava em Deus, de que eles acharam que eles estavam sozinhos, jogados, abandonados, sem ninguém por eles. Foi esse medo que Jesus censurou. Jesus falou, vocês ainda não têm fé? Que medo é esse que vocês estão com ele? Na minha Bíblia está desse jeito, é uma pergunta. Eu pego para você novamente aqui, ó. Está lá no versículo 40. Por que tendes medo? Ou seja, que medo é esse que vocês estão com ele aí? Jesus não censurou eles por terem sentido medo, guarda isso. Por isso que aqui, quando diz que o contrário de fé não é incredulidade, mas é medo. Esse medo de achar que você está sozinho, de que não tem ninguém por você, de que ninguém olha para você, que não existe um Deus que está a seu favor, que não existe um Deus que combate ao seu favor, que não existe um Deus que conhece suas dores, que conhece suas necessidades, que mesmo que pareça que Ele esteja dormindo no barco da sua vida, Ele está atento e vendo até onde você consegue ir. Jesus foi deixando aqueles apóstolos, foi deixando aqueles discípulos para ver até onde eles iam, até onde aquela fé deles iam,
Qual era o nível da fé? Tipo assim, de 0 a 10, Jesus pensou assim, vamos ver de 0 a 10, qual é a nota que eu vou dar para a fé desses discípulos, sendo que eu estou no barco da vida deles. Mas eles foram reprovados, porque Jesus foi duro com eles. Mas por que que eles foram reprovados? Por que que Jesus questionou a fé deles? Porque eles ainda não sabiam quem era Jesus. Eles não, nessa altura aqui de Marcos 4, eles ainda não sabiam quem era Jesus. Eles não tinham claro dentro deles a identidade de Jesus, quem era Jesus, ou o que era Jesus. Por isso que eles tiveram esse medo, eu estou chamando de medo ruim, porque existe aquele medo bom. Porque, por exemplo, o medo, ele é um grande meio de você se proteger de você ter sobrevivência. Se você olhar a história do rei Davi, Davi teve momentos lá que ele perguntou para Deus, Senhor, é para eu atacar o exército? Deus falou assim, sai fora, corre, foge sem olhar para trás. Elias fugiu. Então, isso é fé, é atitude. Agora imagina você aqui então, que se eu achar que todo medo é ruim, como a Kátia deu o exemplo do leão. Eu estou caminhando numa estrada e aparece um leão na minha frente. Ah não, porque eu tenho fé, eu não posso ter medo, eu tenho que enfrentar esse leão. Aí eu arranco um crucifixo da minha mão e boto na frente do leão e digo, leão, em nome de Jesus, eu vou passar, você não vai me morder. Se passar alguém por ali, vai ver só meu bracinho na boca do leão, só meu bracinho do lado de fora com o crucifixo em pé assim. Não é esse tipo de... A fé, mesmo tendo... a fé, mesmo tendo fé, não quer dizer que eu não vou ter medo, mas um medo que acredita que o Senhor está comigo. Senhor, eu estou com medo agora, estou com medo desse concurso, estou com medo dessa doença. Senhor, eu estou com medo do meu filho não conseguir um emprego, eu estou com medo, Senhor, do meu casamento dar problema, eu estou com medo disso. Tudo bem, mas eu creio que o Senhor pode agir em meu favor. Eu creio, Senhor. E é importante aqui o seguinte, que a qualidade do nosso medo, ele vai dizer se é um medo que é benéfico para nós, ou se é um medo que coloca em xeque a fé num Deus que pode todas as coisas, num Deus que nos ama e que está sempre conosco. E um ponto aqui importante, quando a pessoa se percebe impotente, a confiança no poder de Deus a fortalece, capacitando-a a dialogar com suas emoções, sobre os limites que a afligem e fazê-los permanecer no tamanho ou intensidade que tem, e assim buscar manter o equilíbrio. Isso aqui é espetacular. Isso aqui é espetacular. Quando a pessoa se percebe impotente, a confiança que ela tem em Deus, a confiança que ela tem na providência de Deus, no poder de Deus, presta atenção, essa confiança a torna forte, a fortalece, dando a ela capacidade, isso é inteligência emocional, dando a ela capacidade de dialogar com suas emoções, sobre os limites que a afligem e fazê-los permanecer. Olha que lindo isso. O drama, os medos, os terrores, não deixe eles crescerem na sua vida. Você consegue dialogar com seus medos e pavores de forma que eles se mantenham no tamanho e na intensidade que eles têm, e assim você busca manter o equilíbrio. Você consegue manter o equilíbrio. E por fim aqui, eu cito 2 salmos aqui para nós. Lá no Salmo 125, versículo 1, ou dependendo da sua tradução, no 124, 1, diz assim, olha, os que confiam no Senhor são como o monte Sião, eternamente firme. E no Salmo 14, 5, eles tremerão de medo lá, sem haver razão de medo, pois Deus está com os justos. Quando o medo se transforma em desespero, aí sim a gente entende como contrário de fé. Então, quando eu digo,
que o contrário de fé não é incredulidade, é medo nesse sentido, quando é medo de desespero, de que estou sozinho, estou abandonado, ninguém está por mim, ninguém está a meu favor. Por isso que Jesus então censurou os seus apóstolos, seus discípulos, né? Então, gente, não é a emoção do medo diante de uma situação inusitada e ameaçadora que aponta a falta de fé, mas o fato de como eu reajo a essa emoção, que revela ser forte ou débil. Então é a maneira como eu reajo a essa emoção. Então, nesse sentido, quando a gente vê na palavra a acusação de Jesus, revela que os discípulos ainda eles eram fracos na fé. E aí, o último versículo aqui diz assim: então ficaram com muito medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Esse medo aqui não é medo no sentido de aquele medo que eles estavam sentindo durante a tempestade. Aqui é temor. Eles saem de um medo, um pânico, e aqui, quando Jesus acalma, questiona eles, questiona o tipo, a qualidade da fé e questiona a qualidade do medo deles, eles sentem então agora o quê? Temor. A psicologia chama de catarse, que é um descarregar emocional, é um alívio emocional. Eles estavam exaustos, porque a adrenalina lá em cima, o desespero, o medo de morrer, houve um desgaste emocional muito grande. Quando Jesus os questiona na serenidade, a palavra diz que quando eles viram Jesus acalmando o mar, e mar na Bíblia significa caos, ação demoníaca, as forças malignas, segundo a tradição deles lá, agiam nas águas do mar, e Jesus, soberano, acalma tudo aquilo, organiza tudo aquilo, e eles então, a palavra diz que eles perguntam: quem é esse que até os ventos e a chuva obedecem? Então esse medo deles aqui é um medo temor, não medo, desespero, temor. Gente, é isso que o Senhor nos chama a viver, a sair do medo para o temor. E o que é um temor? É intimidade com Deus, é interno. Temor é algo que é interno. Medo é um conflito entre o interno e o externo. Algo externo gera conflito no interno e vice-versa. Temor é diferente. Temor é só interno, intimidade, equilíbrio com Deus. É você reverenciar Deus, é intimidade com Deus. Quanto mais íntimo de Deus, quanto mais fé, mais temor. Quanto mais temor, mais fé, mais intimidade, e assim sucessivamente. Então, o processo emocional dos discípulos foi de um medo, de um emocional alterado, para um medo, temor, reverência. Mas eles ainda não sabiam quem era Jesus. Então, fecha seus olhos agora e vai pensando na sua vida com Deus. Se imagine nesse barco. Se imagine nesse barco com Jesus. Imagine a sua vida sendo esse barco. Talvez você esteja nesse momento na sua vida passando por tempestades. Talvez a sua vida hoje esteja assim, um barco balançando, água entrando. Quando você olha para as áreas da sua vida, está uma verdadeira tempestade. E talvez você se vê num estado de pânico, de apavoramento, de desespero, de não saber o que fazer. Mas o Senhor hoje, Ele te pergunta: que medo é esse? Que tipo de medo é esse? O Senhor não está dizendo que eu e você não estamos proibidos de sentir medo. Não é isso que Ele está dizendo na palavra. Mas o nosso medo não pode colocar em xeque a fé e a certeza de que nós temos um Deus conosco. Que as coisas vão se ajeitar, porque Ele está conosco, mesmo que pareça que Ele está dormindo, que Ele esteja dormindo. Então vai colocando para o Senhor quais são os seus temores, os seus medos, os seus terrores. Peça ao Senhor a graça de ser temente a Deus, de sairmos
dessa condição de medo, de apavoramento, de pânico, de síndrome do pânico, você que talvez esteja se tratando com essas doenças mentais, com todos esses conflitos. Senhor, dá-me a graça de sair desse estágio para um estágio de temor, um temor de respeito, de serenidade, de ter o meu interior organizado pelo Senhor. E o Senhor vem e diz para as tempestades da minha vida agora: cala-te, silêncio. E é pela fé que você vai sentir isso. Essa ordem que o Senhor dá agora: cala-te, silêncio, tribulações, tempestades, agonia, sofrimento, desesperos que possam estar na sua vida, para que você tenha depois, como esses discípulos, um temor, um respeito, uma reverência ao Senhor. Vamos cantar. Vamos cantar porque a música, ela nos ajuda a rezar, a nos colocar na presença de Deus. Porque tenho medo. Vai ouvindo essa música agora. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, porque tenho medo. Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Por que ficar triste? Vai ouvindo. Se você conhece a letra, vai rezando. Por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, por que ficar triste? Se nada é impossível para ti, nada é impossível para ti, nada é impossível para ti. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que nós vivemos nesse dia, nesse retiro. Nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos certeza, pela fé, pela nossa fé, de que obras foram feitas, de que curas, libertações, entendimentos, revelações, que tudo isso aconteceu nas nossas vidas nesse dia, cada um na sua porção, cada um na sua intensidade, cada um na sua realidade. Por isso que nós te louvamos com toda propriedade, Senhor, porque o Senhor agiu. Desde que o dia começou, o Senhor agiu a nosso favor. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. E meu irmão, minha irmã, um último recado para nós. Quando você entrar num processo de análise de qual a profundidade da sua fé, isso serve para mim também. Que eu e você não nos tomemos como referência para ver o tanto que a gente acredita em Jesus, mas que a gente faça um caminho contrário, que a gente procure solidificar em nós, firmar em nós o quanto Deus acredita em nós. É nisso que você tem que focar, é nisso que você tem que botar os seus olhos. O quanto Deus acredita em mim, porque se eu olhar nessa direção, não ficar olhando para mim, porque eu posso cair, eu posso balançar na fé, e se vierem as tempestades, eu posso questionar o Senhor, a presença dEle, por que Ele está deixando isso? Minha fé pode se abalar, mas tome como referência isso. Deus acredita em mim, não o tanto que eu acredito em Deus, não pare nisso, é o tanto que Deus acredita em mim, porque se eu for por esse caminho, Deus acredita em mim, eu vou me sentir mais livre, mais forte, para enfrentar meus medos, porque eu vou saber o seguinte: Deus está comigo, Deus acredita em mim, Deus me dá meios para eu vencer, Ele acredita em mim, Ele acredita que eu posso sair dessa situação em que eu me encontro, desse quadro em que eu me encontro, para ser alguém segundo o coração dEle. Então que fique esse recado para nós: Deus acredita em você, Deus confia em você, é essa linha que a gente tem que seguir em termos de fé. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.